bruxas na mata. Olá ouvintes, me chamo Lani, nome que aqui usarei para contar esse relato, que aconteceu no ano de 1998. Nessa época era muito comum que a minha família, que morava no litoral, buscasse a praia ou cachoeiras, para refrescar o calor do verão. Num desses dias quentes de verão, tínhamos decidido ir a uma famosa cachoeira, já que a semana toda havíamos ido à praia. Essa cachoeira era muito bonita, mas seu acesso era muito difícil, e ficava muito longe da estrada principal, bem dentro da mata. E por isso saímos bem cedo nesse dia para aproveitar bastante e não escurecer na volta. Lembro-me bem desse dia. Estávamos minha mãe, meus tios, meus primos e irmãos. Minha irmã mais velha e eu éramos adolescentes nessa época. Meus 3 irmãos eram bem pequenos e meus 2 primos também eram crianças, sendo que um deles era apenas um bebê de colo. Saímos cedo de casa e fazia um típico dia de verão. Caminhamos a pé pela estrada, até chegar à entrada para a cachoeira, que passava por uma hípica. Uma fazenda muito antiga, que tinha até uma roda de fazer farinha dos tempos antigos, e muitos diziam que o local era assombrado. Depois de passar pela hípica ainda tínhamos um longo caminho por trilhas. E íamos comendo amoras selvagens e observando as lindas e imensas borboletas que cruzavam o caminho. Tinha até mesmo algumas flores, que segundo minha mãe era de famílias que já viveram ali na época do Senhor. Parte do caminho tinha um cheiro característico, que segundo os mais velhos, era cheiro de onça, o que preocupava os adultos em não escurecermos ali. Levamos lanche, boias e até um salva-vidas dado por um vizinho. Quando chegamos foi uma alegria. Aproveitamos para nadar e brincar nas pedras, e mais para cima tinha outra cachoeira que não fomos, pois ficaria muito tarde para voltarmos. Então ficamos por ali mesmo. Estávamos nos divertindo muito, com o tombo d'água. O lugar tinha o nome de Poço Verde, pela coloração das águas, que era de um verde profundo, muito bonito. Foi uma tarde muito divertida e passou rápido. Já se aproximava das 5 horas da tarde, quando ouvimos um barulho na mata. Em seguida um barulho de pedra, sendo atirada na água. E então resolvemos ir embora logo, já que não tinha mais ninguém ali. Apressamos os passos para não escurecer na estrada. Porém, ao longo do caminho havia pequenas poças de água, e as crianças insistiram em parar em uma delas e ficar brincando um pouco mais, já que no verão demorava mais para escurecer. Então saímos da trilha principal e paramos nesse local. Aproveitamos para catar camarão de água doce, enquanto as crianças brincavam. E passado um tempo chegou a hora de voltarmos, isso por volta das 6 horas da tarde. Assim que saímos e pegamos o caminho de volta, ouvimos barulhos de galopes de cavalos, e vozes femininas que incentivavam os cavalos a correr. Fiquei com muito medo, pois dava a impressão que a qualquer momento esses cavalos passariam por nós, nos pisoteando. Paramos então, e mais à frente ia meu tio, minha mãe e irmã mais velha, e eles viram quando os cavalos passaram, pois estavam em uma parte aberta da trilha, próximo a uma das poças de água. E do outro lado tinha outra trilha, foi por ali que passaram os cavalos e eles puderam ver em detalhes. Eles contam que viram 7 moças, todas de vestido branco, montadas em cavalos brancos, tinham cabelos loiros, longos e emaranhados. Estavam descalças e galopavam em pé, e sem olhar para os lados, portanto não dava para ver seus rostos. Eles relataram que elas seguravam na crina dos cavalos e batiam com os pés descalços para que eles corressem mais. Pouco tempo depois sumiram na mata em direção à cachoeira. Assim que passaram fomos do outro lado da trilha olhar, e não vimos mais nada, nem mesmo os rastros dos cavalos. Foi aí que ficamos todos muito espantados.
Apesar de nem todo mundo ter visto as moças, todos nós ouvimos suas vozes e os barulhos dos cavalos. Os mais velhos ficaram com medo de que fossem as encantadas. Eles dizem que elas são atraídas por crianças pequenas. As encantadas para os antigos eram seres da mata, uma espécie de bruxas que vivem nos bosques e adoram crianças. Depois disso, é claro que apressamos mais os passos para chegar logo à estrada principal, que nos levaria de volta às nossas casas. O que acharam desse relato? Eram realmente moças comuns? Rebeldes que estavam na hípica e saíram a cavalos em busca de aventuras na mata? Mas o que fariam no meio do mato aquelas horas? Estavam indo à cachoeira apenas para nadar? Era algum tipo de ritual? Pois estavam vestidas de forma característica? Ou realmente eram seres encantados? Essa dúvida sempre irá permanecer. Afinal, quem disse que não existem seres encantados?